Pronto. Ok, a gente faz aqui um shiur, bom dia, Hersh. A gente faz um shiur de tefilá. A gente já passou por alguns pontos principais da Birkot HaShachar, Korbanot. No último shiur a gente falou sobre Kadish. A gente começou a falar sobre Kadish e a gente precisa terminar o tema do Kadish. Bezrat Hashem, eu retomo o Kadish, mas eu queria falar hoje sobre Baruch She'amar. Baruch She'amar é a primeira brachá que a gente faz, que ela oficialmente começa a primeira sessão da reza. Quer dizer, sessão da reza que a gente faz aqui na sinagoga, todos juntos. Então, a primeira sessão da reza se chama Psukei de Zimbra, que são os psukim, versículos de louvor a Deus, psukim de cântico a Deus. Então, dependendo, inclusive, do Nusach, do rito, que é bem diferente o rito Ashkenaz, do Sfard, ou até do Sefaradim, etc. Tem vários ritos, mas o rito alemão, Yekel, ele é diferente de todos os outros ritos, que ele começa a tefilá logo que você chega na sinagoga, com Baruch She'amar. Eles começam Baruch She'amar, porque Baruch She'amar, de fato, é a primeira brachá que ela vai até o Ishtabar, é a primeira sessão da reza. E nos outros ritos a gente tem primeiro Hodum, Ismoshir, mais um Hashem Melech, etc. Aí depois a gente faz o Baruch She'amar. Mas é aqui que começa, é o marco dessa primeira sessão da reza. Então ela vai do Baruch She'amar. Compensação, eles fazem além do Shabbat no meio. Isso. Além do Shabbat é outra história. O Aleino chegou para Deus e reclamou: Deus, sempre que se faz o Aleino, as pessoas não prestam atenção em mim. Porque já estão nas escadas ou já estão no trabalho na hora do Aleino, que é a última reza do Aleino. Então, às vezes a sinagoga já está vazia. Última semana aí eu precisava ver se tinha minyan no Shabbat, porque o pessoal já estava, o Kiddush estava cheirando bem. Então, aí o Aleino chegou e reclamou para Deus. E teve mais uma pessoa que também reclamou para Deus. O bastardo, sabe que o Mamzer? O Mamzer é aquele que não pode casar com ninguém. Coitado, a mãe teve uma relação extra-conjugal, ele nasceu, ele não pode casar com ninguém, a não ser contra a bastarda. Ele falou: Deus, eu também estou sozinho. Então esses dois chegaram e reclamaram para Deus. E Deus falou: olha, Aleino, eu tenho uma solução para você. Eu vou te colocar no meio da reza do dia mais importante, Rosh Hashanah Yom Kippur. Tem aquele Aleino que a gente se curva. Então você vai ter uma compensação. E eu, Mamzer, o que você faz? Você vai se tornar o presidente da sinagoga. Então eu como rabino, né, mas tem essa cultura que toda sinagoga tem a briga entre o presidente e o rabino. Baruch Hashem não é o caso aqui, mas Mamzer também é a maneira de você xingar alguém e falar: aquele cara é um Então eu vou te fazer o presidente da sinagoga, mas tudo bem. Não é o caso aqui, é só mais pela piada. A gente perde o emprego até no caso, mas não perde a piada. Está gravado aqui, não tem problema. Baruch Hashem. Então vamos lá. Então, o Baruch She'amar, existe um estudo tentando descobrir de onde vem esse Baruch She'amar. E a estrutura dele também tem palavras aparentemente fora de nexo. Mas a origem que nós temos, por tradição, do Baruch She'amar, é de um petek, de um bilhete que caiu dos céus. O Baruch She'amar é um bilhete que caiu dos céus. E se eu não me engano, eu acho que não tem mais nenhuma outra reza que a gente tem esse tipo de acesso, que a reza em si veio num papel dos céus. Tem trechos que Moshe Rabbeinu aprendeu com os anjos, tem trechos que estão na Torá, mas um trecho de reza que veio dos céus, eu, se não me engano, acho que não tem mais nenhum. Vem um petek, vem um bilhete dos céus, com 87 palavras, que esses são Baruch She'amar. Claro, ao longo das gerações tem as pequenas diferenças nas versões, mas o principal é a mesma coisa. E a pergunta é: o que é esse Baruch She'amar? Qual que é o intuito dele? Por que a gente faz esse Baruch She'amar? Vamos lá. Então, primeira coisa, o Baruch She'amar, vou traduzir as primeiras palavras. Baruch She'amar, abençoado aquele que falou, Vehaya Ha'olam, e o mundo veio a existir. Baruch, abençoado seja ele. Baruch Omer Ve'oseh, abençoado aquele que fala e cumpre. Baruch Gozer Mukayem, aquele que decreta e ele cumpre o seu decreto. E a gente termina Melech Mehulal Batishbachot, Deus, aquele que é louvado com os louvores. Tishbachot, certo? Essa é a ideia. E aqui a gente entende que ele é o início, é uma brachá,
começa Baruch She'amar, lá no meio tem Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, que é o início, uma brachá de início, para esse trecho que a gente falou, chama Psukei de Zimra. O que é o Psukei de Zimra? Se a gente entender o que é o Psukei de Zimra, talvez a gente vai entender melhor qual que é a ideia desse Baruch She'amar. Psukei de Zimra é o seguinte, teoricamente, a reza você poderia terminar ela em 4 minutos. A gente fica aqui rezando um monte, né? A reza é Amidah. A reza é Amidah. O que os sábios instituíram inicialmente é Amidah. Depois, você tem uma mitzvah independente chamada Shema Israel. Ela não é reza. É uma mitzvah de você rezar o Shema Israel de manhã e de noite. Aí os sábios falaram, bom, você tem uma, tem a outra, vamos já juntar as duas. Mas para fazer o Shema Israel, você tem que fazer uma brachá anterior. 2, depois uma brachá, depois. Aí foi engrossando o negócio. Mas para eu conseguir me concentrar no Shema Israel, na Amidah, não é assim, chega aí e já começa a rezar. Você falou que os caras no Yeshiva acordavam 5h15 para fazer, esquentar o corpo primeiro, fazer musculação, depois na mikva, depois ir rezar. Não é, você não chega e começa a rezar de cara. Principalmente conforme as gerações vão evoluindo, o Sidur ele foi engrossando. Se você for olhar, primeiro, lá atrás não tinha nem reza oficial. Deus, Baruch Atah, que bom que tá. Acabou. Certo? Já não precisava mais do que isso. Foi aumentando, aumentando. Por quê? Porque a nossa capacidade de concentrar foi diminuindo. Então, a gente precisa de mais tempo para a gente conseguir se concentrar. E esse Psukei de Zimra são vários capítulos dos Salmos, por exemplo, trechos da Torá de louvor, por exemplo, o Az Yashir, que a gente canta a passagem do mar, trechos que a ideia deles é invocar o seu sentimento de agradecimento a Hashem, de reconhecimento por tudo aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Até aqui? Fácil? Rabi, Fala. o Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, o filho dele, eles estavam na caverna, eles nem interrompiam. Nem para rezar. Nem para rezar. Hoje em dia não existe quem não esteja nesse nível. Tem a linguagem, o nome para essa categoria se chama alguém que torató manutó, alguém que o seu ofício é a Torá. Alguém que seu ofício é a Torá, ele está isento de várias mitzvot, inclusive a própria reza. Mas o que significa alguém que o seu ofício é a Torá? Não é uma questão quantitativa, e sim qualitativa. Você estava mencionando antes desse rabino que faleceu semana passada, que ele estudava a Torá por 90 anos, doutorado, só Torá. Mas hoje ninguém pode se dar ao luxo, se considerar no nível de Rabi Shimon Bar Yochai e falar, olha, eu estudo tanta Torá com tanta intensidade que eu estou isento de fazer reza. Então, hoje se tornou uma coisa mais teórica. A única pessoa que está isenta de fazer reza, tirando uma questão, a pessoa está numa situação de vida, né, uma situação de perigo de vida, é uma pessoa que está ocupado com Sarchei Tzibur, a pessoa que está encarregado de necessidades do público. Então, se é uma pessoa que ele está, por exemplo, não só a tzalá, mas a pessoa que cuida de visitar doentes, ele cuida de administrar dinheiro público, etc., ele até está isento de reza. Tinha uma pessoa que vinha na yeshiva e ele rezava muito rápido, não sei o quê. As pessoas riam dele, que ele reza tão rápido, e o rabino que estava lá falava, esse cara nem precisa rezar. É uma pessoa que estava sempre preocupado com o bem-estar do próximo, sempre preocupado com o resto. Não é lecatrila, não é para eu dizer, não, você está isento de reza e dorme até mais tarde, mas se a pessoa realmente está ocupada com resgatar pessoas da prisão, a pessoa está preocupada que pessoas tenham o que comer, etc., é um caso que a pessoa realmente está isenta. Mas o nível espiritual do Rabi Shimon Bar Yochai, não quantitativo, mas qualitativo da Torá dele, isso significa a Torá Toma, ele está isento não só da Tefilá, como de muitas outras mitzvot. Não é o caso hoje em dia para nós. E agora, então, essa brachá inicial, aqui vem uma explicação muito bonita, que diz o seguinte: agradecer a Deus é um privilégio. O fato que Hashem permite que você, com a sua boca limitada, com as suas palavras limitadas, possa ir frente a frente e agradecer a Ele, isso também merece um agradecimento. Obrigado, Hashem, por eu poder te agradecer. E esse é o início do Baruch She'amar. Assim os nossos sábios explicam. Eu vou trazer uma história que entra muito bem nesse conceito. Tem alguns que falam Nishmat Kol Chai de manhã. Nishmat Kol Chai é um trecho que a gente faz no Shabbat exclusivamente, mas também é um louvor muito forte. Então a história que explica isso muito bem é o seguinte:
Uma vez, uma pessoa que ele veio consertar o ar-condicionado na casa do Rebbe. Era um Yehudi. E ele foi chamado, ele nem sabia para onde estava indo, de repente ele percebeu que ele estava lá no quarto do Rebbe, na casa dele, consertando o ar-condicionado. Escuta essa. Aí ele pensou, é um Yehudi, estudioso, falou, já que eu estou aqui, não vou sair sem tirar uma casquinha. E ele chegou e perguntou para o Rebbe, estou aqui, quem sabe o senhor pode, não pediu nem brachá, posso aprender alguma coisa? Bonito. Aí o Rebbe tinha um Sidur na mesa dele. Ele falou, abre o Sidur em qualquer página. Ele abriu o Sidur na página do Nishmat, que é louvores a Deus. E aí o Rebbe fez para ele uma pergunta. No lado direito, depende da paginação do livro, mas daquele livro, do lado direito é escrito Ilu finu male shirakayam. Se as nossas bocas estivessem cheias de louvores como o mar. Com tudo que eu fizesse, eu nunca eu nunca ia conseguir chegar a louvar a Deus. O que é um ser humano limitado, pequeno, perante Deus, para poder agradecer? Eu poderia fazer todos os louvores do mundo, que nunca seria suficiente. E depois, no lado esquerdo, você começa a falar para Hashem, Hashem, você é louvado, você é grande, você... Peraí, você acabou de falar que não consegue? De repente, você começa a louvar a Deus. Se não consegue, cala a boca e vai embora. Não foi as palavras que o Rebbe usou. E aí, o Rebbe mesmo respondeu e ele falou o seguinte, tem uma parábola, de uma vez um rei se perdeu na floresta. Famosa história, né? Perdeu na floresta, estava morrendo de fome, tarará, viu uma luzinha de longe, chegou lá na casa do Yankale. O Yankale viu que era o rei, ele ficou morrendo de vergonha. Ele não tinha como servir o rei. Não tinha nada, ele tinha... Mau prato ele não tinha as louças adequadas para o rei. Tá bom? Mas ele deu o melhor que ele podia. E o rei falou, olha, estou muito agradecido a você, eu vou te dar o que eu posso te dar agora. Depois a gente acerta as contas, mas eu tenho comigo o meu cantil que eu levo para as minhas caçadas, eu vou deixar ele de presente para você, vai ser uma lembrança do rei. Tá bom? Passa um tempo, o rei de novo vai caçar na floresta, dessa vez ele não se perdeu, mas ele foi procurar a casa daquele cara que recebeu ele. Na hora que ele entrou, ele falou, olha, eu não tenho grandes luxos, mas uma coisa eu tenho digno de um rei que eu posso te servir. Eu tenho um cantil real. E com ele eu posso te servir. Então, qual que o Rebbe respondeu? Nós, por nós mesmos, nunca iríamos chegar a qualquer tipo de louvor que vai tocar em Hashem. Mas a boca que ele nos deu, que a gente fala, a boca que ele deu para a gente, as mãos, etc., que ele deu para a gente, aí com elas eu posso, yodu, vivarchu, vishabchu, vifaru, elas, com elas eu posso agradecer e louvar a Hashem. Ou seja, o mero fato de eu poder agradecer, eu já merece um agradecimento. Obrigado, Hashem, que eu posso te encontrar todo dia. Você me espera aqui na sinagoga para eu poder, ou em casa às vezes, para eu poder agradecer. E o meu agradecimento, você leva isso em consideração? Para mim já tá mais do que bom. E é essa ideia de Baruch Shamar Ve'ayolam, que a gente está louvando Hashem pelo louvor que a gente dá. Obrigado, Hashem, por eu poder louvar você. Certo? Uhum. Eu contei no Shabbat que tinha um homem que chegou em casa, ele queria fazer uma poesia para a esposa, em inglês. Ele fala, A, na A, letra A, you are amazing, fala para a esposa. B, you are beautiful. C, you are cute. Você é fofa, você é linda. Ele foi indo. Aí vai indo na ordem, e ela, uau, esse cara, não sei, ele veio como chama, lá do Romeu e Julieta, lá do Shakespeare. Ele está muito inspirado hoje. Bom, aí ela vai se vangloriando, uau. Aí chega no IJK. Quem entende inglês vai entender. I was just kidding. Eu estava só brincando. Era só brincadeira. Falar um elogio, e o elogio ser bem aceito não é fácil. Falando sobre as nossas relações, às vezes um elogio estraga. Existe uma arte de saber elogiar. Eu falo principalmente na educação. Às vezes você acha, se eu chegar para uma criança e falar, uau, que nota boa! Eu lembro, quando eu era elogiado, nem sempre eu gostava. Por quê? Você esperava que ia tirar menos? Você acha que eu era idiota? Que tipo de elogio é esse? O elogio que não vem em boa hora ou da maneira certa, uau, você tirou 10? Assim, por quê? Você achou que não era capaz? Tá certo?
Então, uma das coisas, das técnicas, né, importante é você, número 1, detalhar. Ah, você é linda. Tchau. Mas você nunca falou que eu sou bonita. Não, quando a gente casou, eu falei. Faz 20 anos atrás, você não lembra que eu te falei que você era bonita? Tá bom, não? Né? Você precisa entrar nos detalhes. Olha, a comida que você fez, o hummus, tá maravilhoso. Não, o jantar tá ótimo. Baruch atah, que bom que tá. Tá bom. Né? Você precisa entrar nos detalhes. E a outra coisa, você só se atentando aos detalhes, isso já, você não precisa julgar. Por exemplo, uau, que nota maravilhosa. Uau é um julgamento. Nem sempre precisa disso. Eu estou vendo que você tirou nota 8. Se acertou essa, acertou a outra. A pessoa, cada vez, se acertou essa, acertou. Você não precisa falar que legal, que bom. É só você prestar atenção, isso já basta. A pessoa faz o julgamento dela mesma. Poxa, que legal, acertei. Deve ser que eu sou inteligente. Você não precisa falar para a pessoa, você é inteligente. Porque às vezes a pessoa pode mal interpretar. Eu sou, mas não sei se eu sou tanto. Não sei, a outra vez eu errei, então da outra vez eu era burro. Então, é só você se atentar aos detalhes, isso já é um louvor. Você prestar atenção. Sabia disso, Israel? Eu estou pensando que minha filha chama ela Hachama Shelab. Agora vamos ver o que eu vou chamar. Hachama Shelab. Você sabe que o filho da mãe judia, ele com 4 anos ele foi para a escola pela primeira vez. E ela sempre, quando ele ia, saía quando ela chamava ele, meu querido, meu fofo, meu lindo, meu haha, meu médico, meu advogado, meu futuro, meu Cádiz, né? E aí ele volta o primeiro dia da escola, e como foi na escola? Foi muito legal. Aprendeu alguma coisa? Aprendi. Meu nome é Shmuli. Então precisa saber elogiar. E se a gente for olhar no conceito de tefilá em geral, eu queria hoje falar 2 conceitos, se o tempo permitir, mas o primeiro conceito, por que tanta reza? Por que tanta página? Para a gente se acostumar e para a gente realmente saber louvar e agradecer de coração, de forma honesta, sincera, é só através dos detalhes. Seria muito mais fácil, Deus, tá tudo ótimo, você é o cara, você é o criador, pronto. Já louvei, agora eu vou fazer o Shema e pedir as coisas que eu preciso e acabou. Mais ainda, você acorda de manhã, você está pensando na cama, você está pensando no cliente, você está pensando em pagar as contas. Eu vou agora parar do meu dia, honestamente, vai. Parar agora do meu dia por 1h30, vai à sinagoga, e reza e fala. Deus já sabe, vai. Deus já sabe que ele é grande, ele não precisa desse todo dia falando a mesma coisa. Será que ele não se enche? Todo dia pedindo a mesma E coisa. todo dia pedindo a mesma coisa, e pedindo perdão pelas mesmas coisas. Honestamente, certo? É uma pergunta importante. Mas o primeiro ponto é a gente saber de que a única maneira da gente realmente reconhecer o outro é você entrando nos detalhes. E mesmo que você elogiou 20 anos atrás, disse que ela era bonita, eu acho que vale um pouco mais do que uma vez por ano, acho que ainda vale a pena você fala. Eu digo isso está sempre por uma pessoa comum, um ser humano. A gente sabe tudo. Tá. Sabe que você vai elogiar, que você gosta, que você quer vir aqui. Aquele que não quer vir, que não vem. Não, então, Hashem ele sabe tudo. Mas o ser humano, o presente que ele deu para a gente é, primeiro, ele te dá a oportunidade de você a cada dia se lembrar e entrar nos detalhes e você mexer com o teu sentimento para agradecer ele. E o segundo ponto é que Deus ele fala, se você me agradecer, eu realmente vou ficar feliz com isso. E esse é um assunto que a gente sempre toca, mas de que judaísmo não é café com leite. Não é bom, sabe, café com leite, quando você tem uma criança jogando num time de adultos, tá, deixa ele jogar. Ou Deus nos livre, uma criança com dificuldades físicas, deixa ele jogar para ele sentir que ele está jogando. Você passa a bola para ele, ele faz gol. Mas entre nós a gente sabe que esse gol não valeu. Mas deixa ele feliz. Não é essa dinâmica do judaísmo. Reza porque é bom para você. Faz mitzvot que é bom para você. É bom para você também. Mas Deus te colocou para jogar como jogador oficial. O teu gol é gol, a tua falta é falta, e se você deixou de fazer uma tefilá, ficou faltando para Hashem. Ah, ele é infinito? Ele é infinito. E ele quis distribuir e compartilhar a sua infinitude com nós, seres humanos. E para isso a gente merece agradecer todos os dias. Cabe a nós um agradecimento onde Hashem se colocou, entre aspas, cara a cara conosco. E a nossa atitude faz a diferença para ele. Por isso, então, os louvores fazem a diferença para eles. Para eles. Se o Senhor fala obrigado por tudo. Então, obrigado por tudo, pela Torá já é suficiente. Pela Torá,
a rigor, você falou obrigado, também é uma reza. Mas, que nem a gente falou, num relacionamento talvez muito saudável, onde já está tudo funcionando, você fala obrigado por tudo, talvez já é suficiente. Agora, quando você precisa desenvolver o relacionamento, quando você precisa sentir o relacionamento, muito mais com Hashem, que você não vê, não ouve, não cheira, não sente gosto, é abstrato, para nós, pelo menos. Então, muito mais que todo dia você precisa estar se lembrando e prestando atenção. Eu nunca vi a gravidade, mas eu sei que ela existe porque o tempo todo eu vejo o efeito dela. Eu não vi Deus, mas o tempo todo eu estou vendo os efeitos dele. Eu preciso me conscientizar dele todos os dias. Eu não sou contra. Eu gosto de... Não, você queria entender, tá bom? Você está falando aqueles outros que não fazem. Sim. Sou eu também. Sim. Mas aí cabe a cada um de nós explicar isso para eles. Sim. Fala. Por exemplo, meu dia assim que ele comparece todo dia, tal. Tá Ok. bom, valeu, Bruno. Obrigado. Só para trazer os dois lados da questão. A pessoa que vem de vez em nunca, ele se emociona muito mais, tá certo? Então você vai dizer, bom, então eu vou deixar para o cara que às vezes fala, não veio muito na sinagoga, senão vocês não comemoram a minha vinda. Tinha um cara que queria saber, ele estava, um relato dele contando que ele nasceu numa família religiosa, depois ele deixou algumas coisas de lado, deixou o cabelo dele crescer, um cabelo comprido, que não é exatamente a moda religiosa necessariamente. E aí foi falar com um amigo dele e falou, olha, eu tô me aproximando, tá, fazendo shabat, filim, kasher, eu tô na dúvida se eu corto o cabelo. O amigo dele falou para ele, olha, no dia que você cortar, enquanto você tem o cabelo comprido, quando você vem na sinagoga, todo mundo, uau. Quando você colocar filim, uau. Quando você rezar, uau, que legal. Poxa, esse cara aqui é dos meus. Agora, o dia que você cortar e tiver uma barba, chegou atrasado. Por que você não veio? Tá certo? Então, é importante ouvir um relato de uma criança contando que, antigamente, meu pai contava minhas aveirot, contava meus erros. Hoje, ele conta quantas mitzvot eu fiz. Por quê? Porque, infelizmente, eu frustrei ele bastante, então ele, pelo menos ele hoje comeu kasher. Pelo menos hoje ele cumpriu o Shabat. A gente não precisa esperar Deus nos livre uma coisa ruim acontecer, a pessoa te frustrar para você contar as mitzvot da pessoa. A gente tem que contar as mitzvot, mesmo que a pessoa faz tudo certo, digamos assim. A gente tem que considerar cada coisa boa que a pessoa faz. Mas falando em relação a esse contato com Hashem, essa diferença, na verdade, com Hashem, a gente tem vários tipos de relacionamento. Se você for ler no Cântico dos Cânticos, que ele trata justamente do relacionamento nosso com Hashem, nós podemos ser chamados de filhos de Hashem, filhas de Hashem, irmãs de Hashem, noiva de Hashem, mãe de Hashem. Tem vários tipos de relacionamento que a gente vai desenvolvendo. Então, qual relacionamento é mais próximo? De um filho com o pai ou de um marido com a esposa? Qual dos dois é mais intenso? Qual dos dois tem mais intensidade? Qual dos dois tem mais fogo? O nome Isha é fogo com fogo, tá certo? Paixão se fala, tá bom, tem aqueles que são apaixonados pelo filho, certo? O filho é apaixonado pelo pai. Mas paixão se refere muito mais a dois corpos estranhos. Um homem com uma mulher já é estranho, tá certo? E são duas pessoas de famílias completamente diferentes. Então a paixão mostra uma certa distância. Não quer dizer que é ruim, é necessário, mas é um outro tipo de relacionamento. Aquele filho que vai todo dia na sinagoga, ele está desenvolvendo um outro tipo de proximidade, que é todo dia eu estou com meu pai. Não tem como estar longe do meu pai. Então, ambas são válidas, ambas são importantes. E aquele Yehudi que vem todo dia, também de vez em quando ele tem que se renovar, vir na sinagoga mais cedo, ou rezar com mais intensidade para ter a mesma paixão que o outro tem. Mas o fato que um chorou não significa que está mais próximo ou não. Às vezes o choro é de distância. Ele vai lá, chora uma vez e fala, Deus, não quero te incomodar demais, Yom Kippur que vem, eu estou de volta. Não vou te ficar atrapalhando. Já tem muita gente aqui rezando para você, não vou atrapalhar a fila aqui, não quero te dar mais trabalho. Ok. Então, esse é o primeiro conceito do Psukei de Zimra em geral, que é a ideia da gente detalhar, e o detalhamento ele vai permitir que a gente realmente reconheça. Eu vi uma frase esses dias que o conceito é básico, mas como ela foi bem dita, de que o nosso problema não é a falta, e sim o excesso. Na nossa cabeça, a gente sempre pensa, se eu tivesse A, B, C, se eu tivesse mais disso, mais daquilo, aí eu estaria contente. O que você tem é
ideias estranhas demais na tua cabeça. Alguém colocou na tua cabeça que para você ser feliz, você precisa ter aquele produto ou aquela viagem. O que todo dia você precisa fazer é uma filtragem na tua cabeça e saber que Baruch Hashem já tem suficientes motivos para estar feliz. Nada impede que você tenha mais. Mas a nossa tristeza e infelicidade vem do excesso que nós temos, não da falta que nós temos. E quando a gente reza para Hashem todos os dias, para e percebe que bom que eu estou levantando, que bom que eu posso respirar, que bom que eu posso ver, que bom que eu posso... A pessoa que passa por um momento difícil, ele passa a apreciar a vida de forma diferente. Que a gente não precise passar por um momento difícil e todo dia eu já me adianto e agradeço a Hashem por cada detalhe. Essa é a ideia geral de louvor a Deus. Até aqui? Tá claro? Ok, vamos um pouco mais aprofundado, o tempo é curto, mas eu vi uma história muito linda, e a análise da história é mais bonita ainda. E a história é a seguinte: chegou um Hassid, um aluno de um dos mestres hassídicos, talvez ele não seja tão conhecido, o nome dele era Rav Uri de Stralisk, acho que era a Rússia, algum lugar, Polônia, lá por lá, né? Na Europa, algum lugar. Bom, e ele foi até esse Rebbe, e ele foi e fez uma pergunta para o Rebbe dele. E ele falou: olha, por que os seus Hassidim não são ricos? Eu vejo que a turma aí tua, se você é um time bom para torcer, eu vejo que o teu time não está ganhando. Por que eu vou torcer para você? Os teus Hassidim não estão passando de dificuldades. Bom, ele falou: tudo bem, vamos chamar aqui um dos que estão aqui no corredor, na fila de espera para entrar para falar comigo, e eu vou te mostrar, vou ter um papo, você vai assistir nossa conversa e você vai chegar na sua conclusão. Então, o secretário foi lá, trouxe o próximo da fila, e ele falou: olha, agora é um momento chave nos céus. É um momento de misericórdia, um momento bom. Pode pedir o que você quiser. Olha, se eu posso humildemente pedir alguma coisa, o Hassid fala: olha, e com a cabeça abaixada, com muita submissão, ele vira e fala: olha, eu gostaria muito de poder rezar o Baruch She'amar todas as manhãs, igual o senhor, nosso professor, nosso rabino, consegue rezar. Esse foi o pedido dele. Não pediu dinheiro, não pediu saúde, não pediu filhos. Ele pediu que ele possa rezar o Baruch She'amar com a mesma kavaná, com a mesma intensidade, com a mesma intenção que o Rebbe dele. Bom, essa foi a resposta que ele deu para o visitante. O visitante perguntou por que eles não são ricos. Em outras palavras, ele disse: olha, a riqueza deles é outra. A riqueza deles, ele não está procurando riqueza. Se eu dei para ele uma chance única dele pedir, ele poderia ter pedido. Lembra a história do rei Salomão? Deus vira e fala para ele no sonho profético e fala: o que você quer? Você quer riqueza? O que ele fala? Eu quero sabedoria. E com a sabedoria eu vou ter todo o resto. Então vamos agora analisar essa história, que vi essa análise, achei muito, muito bonita. Primeira coisa, o que é um Rebbe? Então a gente vai pegar essa história e tentar entender melhor por que justo o Baruch She'amar, o que tem o Baruch She'amar, e essa história ilustra isso muito bem. Primeira coisa, o que é um Rebbe? O Rebbe, um tzadik, ele é um dos pilares que Hashem colocou aqui no mundo. Está escrito: tzadik yesod olam, tzadik atamar ifrach, ou seja, Hashem coloca almas especiais aqui no mundo, que eles é o que garantem que mesmo que a gente erre, que a gente faça coisas erradas, pelo menos você tem o outro lado para contrabalancear. Essa é uma das funções dos tzadikim. Por isso Hashem coloca pelo menos 36 tzadikim ocultos em cada geração, porque eles garantem que o mundo vai continuar. Tanto é que no início da criação tinha 10 gerações de pecadores, veio o dilúvio. Mais 10 gerações de pecadores, veio Avraham. Se não fosse Avraham, teria um novo dilúvio. E mesmo assim, tinha Sodom, mas ele rezou para os Sodom, tentou salvar um pouco, etc. A função do tzadik é garantir a nossa continuidade. Então, por isso, ele é um dos pilares sobre o qual o mundo ele se sustenta. O mundo ele é composto de matéria e espírito. Então, quando a gente diz que ele sustenta o mundo, inclusive a Guemará traz para a gente que o Rab, acho que agora é o nome dele, que ele, graças ao mérito desse tzadik, logo vou lembrar, da Guemará, que ele, graças ao mérito dele, o mundo inteiro se sustenta. Mas ele se sustenta com um pouquinho de alfarroba. Ele não come quase nada, ele não tem dinheiro nenhum. É a história do que a filha dele não tinha como acender vela de Shabbat, ela tinha água em vez de... Não, ela tinha vinagre em vez de azeite.
me lembra logo o nome dele, Rabbi Hanina ben Dosa. Então, o mundo, não apenas espiritual, depende do tzadik, mas até mesmo a parnassá do mundo vem também em mérito do tzadik. Essa é a posição do tzadik, certo? Então, você tem o acesso à pessoa, que ele tem a chave nas mãos para tudo. Acesso a Deus e acesso a tudo que você quiser de abundância material. Bom, e aí chega esse visitante, ele fala, olha, Rebbe, por que os Hassidim, afinal, se você tem a chave de tudo, por que os teus Hassidim, você é o homem que tem acesso direto a Deus, deveria poder ajudar os teus Hassidim, que eles não passam dificuldades físicas, financeiras? Pergunta boa. E aí ele fala, olha, eu preciso te explicar. A melhor maneira de explicar é você dando um exemplo vivo. Ele chama um dos seus Hassidim, que ele está no corredor. E olha que interessante como se analisa uma história de um Rebbe. Corredor, a gente lendo Pirkei Avot, esse mundo é um vestíbulo para o mundo vindouro. Então, Hassidim que estão no corredor é a próxima pessoa que está lá se preparando espiritualmente para poder encontrar com o Tzadik. E ele está no corredor porque ele entende que esse mundo é apenas um corredor. É um lugar de passagem. Prosdor. E aí, ele tem agora a oportunidade, mas você já entende que está se tratando de uma pessoa que ele enxerga o mundo como um corredor. Aqui é passageiro, o dinheiro é passageiro. A vida verdadeira é a nossa parte espiritual. E o que então estava preocupando ele? As questões espirituais dele. E agora o Rebbe vira e fala para ele, faça seus pedidos. O gênio da lâmpada. É copiado nas nossas histórias. Você passa a mão aqui na lâmpada, sai o gênio, faça o seu pedido. Como que é aquela... Várias piadas em relação a isso. Um queria estar no... Ele vira para o gênio, eu queria estar no Havaí. Outro fala, queria estar na Dinamarca. E o terceiro fala, estou me sentindo muito sozinho, traz eles de volta. Então, ele agora vira e fala. Ele vira e fala para o Rebbe o que ele quer. E nesse momento ele fala, eu quero estar mais espiritualizado. De que maneira ele expressa isso? O que ele pede? Ele não fala, eu quero rezar melhor, eu quero colocar tefilim com mais kavaná, lavar as mãos com mais kavaná. Ele fala, eu quero ler o Baruch Sheamar com mais kavaná. E aqui vem a análise, e aqui a gente vai concluir o nosso pensamento, que essa reza, ela reflete justamente o que é a reza. Pelo menos a primeira sessão da reza. Se eu chego de manhã, honestamente, eu acordo de manhã, eu estou pensando no quê? Como um ser humano. Bebê acorda de manhã, ele quer mamar. Ou que alguém troque ele. Ele quer o bem-estar físico material dele. Essa é a natureza nossa como seres humanos, como seres animais, inclusive. Eu quero ter ânimo, que eu preciso garantir o quê? O meu bem-estar físico, a continuação da espécie, é a preocupação com os filhos, é para nascer. Se eu estiver saudável, tiver isso, eu só quero pagar minhas contas. Essa é nosso lado animal, não é malvado. Nosso lado animal, que a gente tem naturalmente a preocupação da gente poder existir, subsistir e dar continuidade. Essa é a preocupação animal. O que a história, o que o Baruch Sheamar vem falar para a gente é o seguinte. A tefilá, sim, tem um momento que se você perguntar para mim ou para muita gente, qual é o momento que você mais se concentra na tefilá? Qual é a reza que todo mundo fala? Essa eu não posso perder. Aquela que tem a ver com Parnassá. Barech Aleinu et Hashanah Azot, Deus me abençoe. Essa eu entendo. As outras lá, que fala de Yerushalayim, tocar o shofar, dos juízes, dos velhos. Se der certo, ótimo. Se não der, não estou muito preocupado com o juiz. Honestamente, com o juiz, tem juiz, eu quero tocar minha vida. Eu quero acordar de manhã e falar, Deus, me dá a Parnassá que eu preciso, faz o favor, e não vou ficar perdendo aqui muito tempo assim com essa reza, ficar virando página. Você entendeu o que eu quero. Você sabe o que eu quero. Rezar para poder pedir. Você sabe o que eu quero. Mesmo a própria estrutura da Amidá é assim. 3 louvores no começo, 3 agradecimentos no final, e o meio do sanduíche, o filé mignon é o quê? Dá. Uma lista de compras. Vamos direto ao assunto. Dá o que eu preciso, você sabe o que eu preciso, eu vou trabalhar, e zé. O Hassid aqui ele ensina para a gente de que o que é a tefilá? Tefilá, no sentido mais profundo, não é apenas pedidos. É um pedido, é um clamor, mas é a nossa busca por conexão com a fonte de tudo, que é a Kadosh Baruch Hu.
É a nossa conversa com Hashem diária. Na visão hassídica, isso é a tefilá. O pedido também é importante. O pedido é mais como, digamos assim, como uma consequência. E se eu quero pedir, se eu tenho uma chave na mão, eu posso escolher a inteligência, a sabedoria, ou eu posso escolher dinheiro. Se eu tiver a inteligência, diz o rei Salomão, eu tenho tudo na minha mão. Como consequência. Não é só que eu quero a inteligência para poder ganhar mais dinheiro. Senão eu teria pedido dinheiro, não preciso de inteligência, não preciso ocupar a minha cabeça. Se eu tenho a inteligência, todo o resto é consequência. Se eu estou ligado com a fonte de vida, é claro que Hashem vai dar minha parnassá. Esse é o problema dele. Esse é o problema dele. Então não é que eu falo com Hashem para eu poder pedir o que eu quero. Se eu estiver de bem com ele, ele vai garantir o que eu preciso. Também é verdade, mas esse é um nível ainda elementar, muito básico do nosso relacionamento com Hashem. A reza é você poder falar Baruch She'amar Vehayah Haolam e parar e pensar 3 minutos nisso. 10 segundos. Abençoado é aquele que diz e o mundo veio a existir. Hassidut elabora no conceito de que se Hashem não ficar falando o tempo todo Israel, 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 Irachmid, 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 a cada instante a gente deixaria Chas v'Shalom de existir. O mundo por si não tem existência, a não ser que Hashem a cada instante está dando vida para ele. E cada letra que a gente tem na Tefilá, a gente pode parar e meditar nesse conceito. O Bitul HaOlamot se chama na linguagem da Hassidut. Quanto esse mundo, ele está completamente dependente de Hashem. E conforme eu vou desenvolvendo esse pensamento, conforme eu vou a cada dia elaborando isso melhor, maior vai ser o meu contato com a Kadosh Baruch Hu. Não apenas pensando o que eu preciso, eu vou louvar para aquilo que eu preciso, e sim eu vou entender o que eu preciso realmente é o contato com Hashem. E se a gente for ver, quando a pessoa pede dinheiro, quando a pessoa pede saúde, ele quer existir, ele quer... Tem aquela frase que diz, quando você espremer todas as rezas de Yom Kippur, vamos tentar entender o que cada um está pensando. Eu vou colocar uma máquina, o que cada um está pensando? Vou espremer, no final vai estar lá, Parnusse. Está todo mundo pensando numa coisa só, Parnassá. Mas se você espremer um pouco mais a Parnassá, sabe o que vai sair? Sedaká, mitzvot, que no fundo, o que a gente quer é poder servir a Deus. A nossa Neshama está querendo isso. Então, todo dia, na hora da reza, é o momento da gente tentar descobrir, porque ela está, às vezes, coberta, o nosso contato com a nossa alma, o nosso contato com Hashem. E a forma de fazer isso é elaborar nas palavras da Tefilá. E os Hassidim, às vezes, ficavam numa única frase, horas e horas meditando. Essa é a essência mais profunda da reza. Essa conversa com Hashem. Você entender que o mundo todo depende dele e cada letra de louvor, você pode parar e pensar. Hashem é aquele que manda as chuvas. E você começa a pensar como funciona, de onde vem a chuva, qual que é o contato que Hashem tem com o mundo, ele é o criador de tudo, e começar a pensar como todos nós dependemos dele, como sem ele não temos nada, e começar realmente a acreditar de que não é alguém que vai te dar alguma coisa, como a gente fala, não confie nos doadores, nos benfeitores, o único que pode dar para a gente, eu não quero a velocidade, a força, o vigor do cavalo, eu confio no meu cavalo, eu confio no meu carro, eu confio na minha habilidade, eu confio no meu tanque de guerra, ele quer o quê? Aqueles que temem a ele. E todo dia uma frase, ou cada semana você pega um trecho, e você meditar nisso, pensar de que Baruch She'amar Vehayah Olam. E é isso que esse Rebbe Uri, ele estava falando para esse novato, dizendo, olha, os meus Hassidim, eles já captaram a chave da felicidade. Eles já entenderam que eles querem a sabedoria, eles querem o contato com Hashem. E se eu ofereci para ele uma única chance, o que você quer para a sua vida, ele ainda não chegou lá, ele ainda tem suas vontades próprias, mas ele gostaria. Ele gostaria de querer. Eu não quero ainda, mas eu gostaria de querer. Qual que é o que eu almejo na vida? Poder querer unicamente a Kadosh Baruch Hu, Baruch She'amar Vehayah Olam. Que eu possa me concentrar no Baruch She'amar, como o Senhor, o mestre, ele se concentra no Baruch She'amar. Eu sei que Deus é a fonte de tudo, mas eu não sinto isso necessariamente. Eu ainda sinto outros prazeres e vontades materiais. Eu gostaria de poder querer. E aqui, então, a gente conclui a ideia do Baruch She'amar. Número 1, o primeiro trecho da reza, é a gente poder louvar de forma detalhada. Número 1. Número 2, a gente falou, agradecer a Hashem pelo fato da gente poder agradecer, e que a gente está num jogo cara a cara, digamos assim, com Hashem. Ele não está
considerando a gente como café com leite. E terceira coisa, e a mais profunda e a mais importante da gente lembrar, que a reza é uma conversa, onde você entra para falar no espelho da sua alma. Para de olhar para você mesmo com uma pessoa corpórea, com um ser animal que está preocupado apenas com o seu dinheiro, com as suas necessidades. Isso é autêntico, verdadeiro, e a reza também serve para isso. Mas a gente ser inteligente, sabe, como o rei Salomão, de entender que se eu tiver a chave na mão, todo o resto, Hashem vai cuidar. Hashem vai cuidar de todo o resto. E a nossa preocupação vai ter que ser, a cada dia, será que eu estou conseguindo rezar? Será que eu estou conseguindo me concentrar? Concluir com uma historinha bonita. Durante a Rússia Soviética, que caiu, terminou, né, em 91. Então, nesses últimos anos, que já estava um pouco mais fácil, mas ainda assim a vida lá era muito complicada, depois da morte do Stalin, então, o Rebbe mandou muitos shluchim clandestinos para difundir judaísmo lá. Então, mandava tefilim, mandava livros, o Rabino Davi Weitman está aqui, já foi para lá, ele conta que, para ele levar tefilim para as pessoas de lá, porque eles contavam o que você está levando. Então, ele levava uns 4 tefilim. Para quê? Esse para o meu braço direito, e esse para o meu braço esquerdo, e esse para minha esposa. Bom, ela também tem braço esquerdo, aí já ia 4 tefilim. Se você levava 40 sidurim, ou 40 chumashim, eles contavam. O que eles faziam? Levavam 40, vamos supor, livros novos. Lá na Rússia tinha aquelas gnisot antigas, aqueles arquivos de livros velhos antigos, e ele saía com os 40 livros antigos que já estavam rasgados. Assim ele conseguia trazer um novo lote. E assim, o judaísmo foi mantido dentro do possível. O Rebbe anterior começou esse trabalho e o Rebbe deu muita força para que isso continuasse. Mandar matzot para lá, tem centenas de histórias. E aí, as pessoas, dentro do possível, inclusive eu vim assistir um vídeo de pessoas que estavam lá, tinha um turista, entre aspas, que foi lá, com a ação do Rebbe, e ele filmou pessoas, e as pessoas dão uma mensagem para o Rebbe. Rebbe, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, eu quero poder sair para Israel, eu quero uma brachá para isso, eu quero poder ser um Hassid de verdade. Você vê? E pessoas muito autênticas. Bom, aí o Rebbe, ele comentou no Fabrengen que ele recebeu uma carta de uma criança. O que a criança pediu? A Rebbe falou, a criança não pediu liberdade, a criança não pediu conforto, a criança não pediu para sair de lá. A criança reclamou para mim que não está conseguindo rezar com Kavanah. O Rebbe chorou no Fabrengen, falando, olha aqui a pureza de uma criança e como a gente deve se inspirar. Então, que a gente possa, minimamente, aproveitar a oportunidade que a gente tem todos os dias de conversar com Hashem, de inspirar nossa alma, de entender que a Tefilá é muito além de um pedido, de uma lista de supermercado, que também é importante, também é um contato com Hashem, mas o que está por trás da lista de supermercado, o que está por trás de tudo isso, é a nossa vontade intrínseca de querer se conectar, de querer falar, de querer estar próximo de Hashem. Essa é a ideia mais profunda da reza em geral. Bom, né?